Fala galera do Sport Buzz! Vamos começar uma série de entrevistas sobre corrida de rua e vamos trazer para vocês grandes nomes desse esporte amador, começando por um cara que dá para ver que é uma figura, né? O Leonardo Filomeno. Fala Léo, tudo bem? Opa, tudo ótimo, tudo Bem-vindo. ótimo. Muito obrigado pelo convite. Pô, gostei de ver um cara que pratica esporte amador e com uma certa frequência mesmo, tem um estilo super legal. Me conta um pouco de você. Bom, eu sou formado, primeiro sou pai, formado em jornalismo e trabalhei muito com a área masculina. Trabalho desde 2008 produzindo conteúdo para o público masculino. E a parte do esporte, ele entrou na minha vida, por falta, um pouco de falta de recursos. Então, eu acredito que assim, a gente fala do futebol, mas a corrida, eu acredito ser o esporte mais democrático que existe. Porque você não precisa de pessoas, é um esporte individual, totalmente individual. Você não precisa de muito equipamento, principalmente inicialmente, né? Mano, basta você ter um tênis e todo mundo que começa com o que tem à mão, né? E você pode fazer em qualquer lugar. Você não depende de um espaço específico, uma quadra. Então, eu comecei por isso, né? Tipo, é fácil, eu posso praticar em qualquer lugar, e eu comecei a correr num parque. E aí, no final da minha adolescência, eu curtia muito isso, eu comecei a curtir muito isso, né? E assim como todo mundo, eu tive que parar de fazer isso por causa das rotinas de trabalho, faculdade e tudo mais. E aí foi quando eu vi que eu comecei a ficar um pouco mais sedentário. E aí a saúde começou a cobrar um pouquinho mais. Mas Léo, interessante, né? É o segundo esporte mais popular do Brasil. Você falou uma coisa que passou pela minha cabeça. É só botar um tênis e sair para correr, né? Você tem que depois aprender a alongar, aprender a focar, né? A prestar atenção quando você está correndo para não pisar em nenhum buraco, tentar andar em pistas mais lisas, né? Agora, como é que a gente pode ajudar essa galera que está te vendo aí a começar a correr ou a melhorar a sua performance? Quer dizer, qual que é a dica que você dá, galera? Sai na rua, põe um tênis e vai caminhar 20 minutos. É isso que eu gostaria de ouvir assim. Galera, vamos começar a correr, porque as pessoas que correm, isso é um fato estudado, elas são mais felizes. Conta aí. Eu concordo com você. Eu acho que a primeira coisa que eu indico é, você pode fazer. E aí, se você não sabe como fazer, eu recomendo que você busque um parque, busque um ambiente onde tenha menos interferência de trânsito, de carro e tudo mais. Porque aí você vai se sentir um pouco mais à vontade. E, mano, a princípio, bota um som, bota um podcast, bota qualquer coisa pra ouvir e vai. E aí depois você vai pensando assim, você vai estabelecendo metas, porque quando a gente começa, a gente simplesmente só quer fazer. E aí eu queria só espairecer e botar um pouco de atividade na minha rotina. E depois de um tempo, você vai ficando um pouco mais ambicioso. Eu nunca fui competitivo, e eu acho que essa é a parada da corrida, eu nunca fui competitivo com os outros. Eu nunca quis ser, exemplo, um jogador de futebol, ser o melhor jogador, o melhor atleta ou algo do tipo. E o legal da corrida é que você cria mesmo, você só tem objetivos próprios. Por exemplo, a vibe de fazer uma prova, que eu acho que é a primeira grande meta de um corredor amador. Quando você entra no clima de uma prova e você vê todo mundo ali se apoiando, Sim. Pessoas que você não conhece, sequer você viu na vida. Uma energia no ar bacana, uma energia muito né? boa, aí tem aquele clima, tem aquele clima sonoro, música e tudo mais, e aquilo lá começa a te empolgar, e você começa a ver, todo mundo ali tá fazendo esporte, tá correndo atrás de uma meta, mas isso não faz com que deixe de apoiar o outro. E tem várias provas que eu corri que eu colava do lado de uma pessoa, ou a pessoa colava do meu lado e a gente se ajudava. Fica aquela coisa assim, vamos junto que a gente consegue estabelecer um tempo bom. Entendi. Ou correr atrás chegar até esse objetivo. Léo, me diz uma coisa. Existem estudos sobre
a quantidade mínima e supostamente máxima de uma semana. Tem pessoas que falam que varia de pessoa para pessoa, mas por que será que as provas mais simples, elas estipulam 5 quilômetros como o ideal para um iniciante? E eu acho que assim, a 5 quilômetros é o start, porque ela não precisa ser uma coisa que exige um mínimo ali, Sei. mas você pode fazer no seu ritmo. Então, tipo, você pode estabelecer, fazer os seus 5 baseado em um pace ou baseado em um outro objetivo maior, mas você pode também simplesmente fazer de boa, trotando e tudo mais. Então, eu acho que dá para você fazer e dá para você extrair de uma prova ou dessas provas iniciais o máximo dentro daquele seu objetivo. Galera, põe o tênis no pé e vai pra rua. Tem que se jogar. Então, assim, não adianta ficar montando uma série de cronogramas, ideias e suposições. Quem quer, vai. Então, esse é o barato da corrida de rua também. O acesso é democrático para todos. Então, assim, se você não consegue chegar num parque, você corre na sua rua, você corre na garagem. Quer dizer, quem quer, consegue. E tem um estudo também que demonstra que a corrida, ela, além de ter essa relação de você com você, tem uma relação com a liberação de endorfinas que aumentam a sensação de bem-estar, né? Isso é um fato, né? Sim, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, a gente passou por um momento de pandemia, tinha muitas restrições de convívio, é claro, né? E aí, por exemplo, muitas vezes você está enfurnado na casa, você não tem o que fazer, você não tem espaço, e muita gente não tem esse espaço, assim, um grande espaço para poder fazer coisas em casa. E você podia pegar uma máscara e dar uma volta no quarteirão. Você podia, andar pelo seu bairro. E como você está fazendo aquilo individualmente, é uma forma de você fazer uma prática esportiva ou botar uma atividade dentro daquela sua rotina de uma forma muito mais segura. Até lembro muito de uma frase do Terry Crews, aquele cara, aquele Sim. ator de Hollywood, que ele fala assim, às vezes tô precisando fazer uma cena, uma série e tudo mais, e aquilo tá me travando. E aí eu largo tudo, vou pra rua, corro 5, 8 quilômetros. E só o fato de eu correr aquele tempo, aquilo começa a fazer com que deixe todos os problemas e aqueles perrengues e aquele excesso aquela ansiedade de lado. E quando eu volto, eu já sou outra pessoa. E muitas vezes eu fiz isso. Interessante, porque, Leonardo, você está levantando uma questão que envolve, eu acho que um pouco essa nova consciência que o mundo está vivendo, né? Se você conseguir correr prestando atenção no seu corpo, ou na música, ou realmente estar conectado com o momento, a corrida é muito mais prazerosa do que aquela corrida onde você fica com os pensamentos do dia a dia na sua cabeça e não desfoca. Quer dizer, ela tem que ter também uma concentração para ter um resultado melhor, tanto mental quanto físico, né? Sim, mas eu acredito que durante o próprio processo de correr, ele tem a ver muito com o processo de meditação, né? De você estar ali, às vezes quando você está na meditação, você está produzindo algumas frases ali que ela vai fazendo com que sua mente pare de pensar aquilo que você está pensando. Você naturalmente não deixa de pensar, mas aquilo vai passando pela sua cabeça e você não tem um controle. Eu acho que o processo de corrida, para mim, e acho que para muitas pessoas, é isso. Você está no momento e você está com um problema, um grande problema, e aí você começa a correr, você começa pensando naquele problema. E aí o ambiente, a atividade física, esses hormônios que começam sendo liberados do seu corpo, eles fazem com que aquele problema ele fique de canto e você comece a observar as outras coisas. E aí no final você deixou de pensar naquilo lá. Ou por um momento passou um monte de coisa na sua cabeça e simplesmente só passou. E aí depois, quando você começa a se recuperar, você consegue enxergar aquilo mais claramente. E aquela coisa de quando você está no momento de tensão, você precisa de um certo distanciamento para depois e depois você pensar numa resolução do problema, entendeu? E eu acho que a corrida te ajuda nisso, ela faz
com que você dissipe esse problema ou dilua esse problema na hora que você está fazendo atividade física. E aí, quando você precisa voltar à concentração para resolver, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Leonardo, artes marciais e corrida. Pelo que eu dei uma olhada no seu perfil, você é um amante de artes marciais. Uma pode ajudar a outra? Cara, muito. Assim, eu falo que assim, eu tive quando eu fui pro sedentarismo, eu cheguei a pesar 106 quilos, que começou a me afetar na minha rotina, né? Na minha saúde, até o fato de eu dormir. E aí eu tive que voltar para atividade. E a primeira atividade que eu pensei, pô, a mais fácil fazer, que eu consigo fazer de uma maneira tranquila e ir graduando, foi a corrida. Mas eu gosto muito de praticar esporte. Pô, eu gosto de fazer exercício em casa, eu gosto de estar em movimento. E eu gosto de praticar, e nesse meu tempo eu descobri que a arte marcial também é importante. Eu gosto de fazer Muay Thai. Mas assim, o bom da corrida é te dar o preparo para quando você precisa encarar um treino, fazer um round, você tem pique, entendeu? Tipo, o cardio, por mais que a atividade física, a arte marcial, ela te dê um tempo de treino, a parte de todo o preparo de cardio, de resistência, você vai conseguir também com a corrida. E aí vice-versa. O foco, por exemplo, das artes marciais, você traz para a corrida também? Você consegue trazer, sim. Você consegue trazer no sentido de você ficar mais com você se concentrar mais, você ser menos reativo. Eu acho que a arte marcial é muito sobre você, por mais que pareça, para quem não conhece, ser uma coisa de ação, de você atingir o oponente, ela tem muito de estratégia. Você não pode simplesmente só ser reativo. Você precisa raciocinar e agir de forma mais inteligente. E aí você precisa de um nível de concentração. Como que eu vou fazer? Qual que é o momento que eu vou acelerar aqui? Eu vou encaixar esse movimento? E eu acho que você precisa estar você tem que estar muito mais concentrado com você. Porque se você entrar simplesmente em, sei lá, um ringue, fazer um confronto com uma pessoa, é muito fácil você deixar que a ansiedade, a adrenalina, ela te controle. E aí você não consegue fazer nada. Mas quando você tem um nível de consciência, um nível de preparo, que eu acho que a corrida te dá isso, ela consegue te distanciar e você enxergar como você tem que reagir e em que momento você tem que reagir. Galera, eu queria agradecer aqui o Leonardo Filomeno, grande cara, grande esportista amador, não só corredor, e espero te ver mais vezes aqui dando grandes dicas para a galera do Sport Bus sobre corrida de rua e artes marciais.